Bom dia, meus amados irmãos, queridos amigos. Prazer estarmos aqui juntos mais uma vez para louvar e engrandecer o nosso Deus e podermos parar diante da palavra do Senhor, refletir, pensar, pedir que Ele fale aos nossos corações, principalmente aquilo que Ele quer nos dizer, né? Acima de tudo isso, nós estamos aqui nesse espaço que, nesse momento, se estabelece como um espaço santo e de honra ao nosso Deus, ao nosso Pai. Então vamos nos concentrar e pedir que Ele fale realmente aos nossos corações tudo aquilo que Ele quer nos dizer a partir desse momento, que eu possa ser meramente um instrumento nas mãos dEle. Muito bem, eu gostaria de começar perguntando aos irmãos assim, os irmãos gostam de fazer trilha? Sabe o que é trilha, né? É quando um bando de doidos se mete dentro do mato à procura do que não perdeu, mas que gosta de fazer isso. Não, trilha não é isso não. Trilha os irmãos sabem exatamente o que é, né? Trilha é você, principalmente, passar por lugares que são lugares que você não passa normalmente, que são inusitados, que são belíssimos, que são maravilhosos, que são fantásticos. Eu acredito que a maioria dos que estão aqui já deve ter feito algum tipo de trilha, né? Tem os inconvenientes, né? Dos insetos, etc, né? Enfim, mas trilha é um negócio muito bom. Eu amo fazer trilhas, principalmente por conta das fotografias, né? Quando você faz fotografias maravilhosas, espetaculares, fantásticas, daqueles lugares que você está conhecendo. Se bem que eu não tenho tido muitas oportunidades ultimamente de fazer isso de jeito nenhum, né? Não tenho tido, mas espero que em breve eu volte a fazer essas trilhas. Eu lembro de uma especialmente que nós fizemos com uma outra igreja que nós pertencíamos, que era o Projeto Conexão, que foi uma trilha para o Vale do Catimbau. Vale do Catimbau. Muito bom, muito legal, maravilhoso, maravilhoso. Fica no município de Buíque, aqui em Pernambuco, que é o interior, né? Perto de Arco Verde também, por ali, por aquela área. 284 quilômetros daqui de Recife, mas vale a pena se os irmãos tiverem a oportunidade de ver aquelas formações rochosas maravilhosas, as pinturas rupestres que tem lá também, né? E etc. Escrita em paredes, né, das montanhas, nas encostas, nas cavernas, né, nas mini cavernas que tem por lá também. Enfim, é um passeio nota 10, nota 1000. Pena que a gente escolheu um tempo meio inadequado, meio errado para ir. Foi em pleno verão, né? E em pleno verão o sol é escaldante, a ponto de o pessoal que estava com os tênis, que não eram tênis assim, já eram tênis usados, etc., a sola do tênis descolou completamente. Então, tiveram que amarrar essa sola de tênis lá, etc., mas vale a pena ver um pôr do sol lá, vale a pena ver, tem coisas maravilhosas. Mas eu quero trazer hoje um desafio para os irmãos. Qual é o desafio? É nós fazermos essa trilha que eu vou apresentar para os irmãos aqui, chamada de Caminito del Rei. Caminito del Rei fica na Espanha. Na Espanha. Málaga. Isso, exatamente. Já teve lá, né, Jéssica? Quando você chega, você é devidamente paramentado, né? Para que você possa fazer a trilha. E aqui está a trilha do Caminito del Rei. Um passeio saindo de Málaga. Gostaram? Não é assim apetitoso? Você vê, você tem vontade logo de dizer, quero ir na semana que vem logo, né? Quero ir de imediato. Na verdade, essa trilha foi feita para que os trabalhadores que trabalhavam numa hidrelétrica pudessem ter um acesso e um caminho mais fácil para chegar lá. Eu não entendo como esse caminho era mais fácil e de mais acesso, mas a ideia era exatamente essa daí. Para os irmãos terem uma ideia, aqui está o começo dessa trilha maravilhosa chamada Caminito del Rei. Esse aqui é o Caminito del Rei, olha só. Os irmãos não ficam já assim com muita vontade de ir, não? Eu fico com certeza absoluta, olha só.
Ó, que coisa linda. Você fazer fotografias aí. Maravilhoso. É, é uma coisa fantástica, né? Aqueles lugares do mundo que a gente não conhece, mas são extraordinários. Agora aqui é com emoção. Para aqueles que gostam um pouco mais de emoção, também tem essa parte da trilha, que é passar de uma montanha para outra, né? Nessa queda de mais de 100 metros de altura que você tem aí. Olha aí, tá vendo só? Olha o tamanhozinho do ser humano ali, para o tamanho da altura. Olha, tá vendo uma ponte de madeira dessa segura, né? Essa trilha aqui, na verdade, já ceifou muitas vidas, mas isso era mais no passado, quando ela servia simplesmente para que os trabalhadores passassem por lá, né? E aqueles que gostam de mais emoção ainda, muito mais emoção, você pode ter um local onde o chão é de vidro e você pode ficar ali em cima e olhar. Se quiser, ainda pode fazer um pulinho assim para ver se está seguro. Realmente, de verdade. Esse é o Caminito del Rei. Caminito é a palavra que significa caminhozinho, um caminho pequeno, né? É um caminho pequenininho do rei. Era esse aí. Meu desafio a vocês é que a gente possa fazer algo assim, visitar a Espanha e fazer o Caminito del Rei em Málaga. Quem sabe em julho, né? A gente faz uma caravana para ir lá, todo mundo lá no Caminito del Rei. Olha só. Muito bem. Mas nós queremos falar hoje sobre um outro caminito de outro rei, ok? Um caminito um tanto quanto diferente. Na verdade, hoje nós estamos começando uma série de mensagens que se referem à Páscoa, que se refere a esse período que Moisés também definiu aqui ainda há pouco com os irmãos. E nós queremos dizer para os irmãos que o caminho, não é, da cruz, ele começa muito antes do que a gente pensa. Muito antes do que a gente imagina. Ele não se estabelece exatamente naquele momento da crucificação, mas ele começa bem antes, com certeza absoluta. Pega a sua Bíblia, abra comigo, vamos ler o texto que se encontra em Marcos, capítulo 10, versículos de 32 a 34. São versículos pequenininhos, curtinhos, 3 versículos apenas. Marcos, capítulo 10, versículo de 32 a 34, nos diz assim: eles estavam subindo para Jerusalém. Em algumas outras traduções se diz assim: eles estavam no caminho de Jerusalém. Daí a palavra caminito, né? E Jesus ia à frente. E os discípulos estavam admirados, enquanto os que o seguiam estavam com medo. Preste bem atenção no texto que nós estamos lendo. Os discípulos, eu estou lendo na versão do NVI, tá? Os discípulos estavam admirados, enquanto os que o seguiam estavam com medo. Novamente, ele chamou à parte os 12 e lhes disse o que haveria de lhe acontecer. Estamos subindo, Jesus falando, estamos subindo para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, porque zombarão dele, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. E 3 dias depois ele ressuscitará. Que Deus nos abençoe na compreensão do texto que nós acabamos de ler. Ore comigo nesse momento. Pai bendito, Deus eterno, nós estamos buscando a Tua presença. Muito obrigado mais uma vez por essa manhã de domingo, onde nós nos reunimos na Tua casa para essa reflexão, para esse culto, para essa adoração, para esse louvor a Ti. Perdoa os nossos pecados, as nossas faltas, os nossos erros. Tu sabes de todas as nossas falhas, mas que Tu possas nos utilizar, nos usar como instrumento em Tuas mãos. Não só nesse dia, nessa manhã de domingo, mas durante toda essa semana que se segue, Pai. E particularmente, muito obrigado pela honra de ministrar a Tua palavra mais uma vez, no nome de Jesus. Amém e amém.
Hoje nós queremos falar com os irmãos sobre esse tema que está aqui, chamado a caminhada, ou o caminho, ou a caminho da cruz. Uma estrada de espanto, de medo e de esperança ao mesmo tempo. A caminho da cruz. Uma estrada de espanto, uma estrada de medo e uma estrada de esperança ao mesmo tempo. Veja bem, é preciso que a gente entenda que esse texto aqui, ele está definindo, ele está orientando, ele está, na verdade, conduzindo aqueles discípulos, aqueles 12 apóstolos e as pessoas que estavam andando com Jesus a caminho de Jerusalém para aquela que seria a última viagem de Jesus enquanto ser humano vivo aqui na Terra. Era a última caminhada dele. Ele fez muitas caminhadas, mas essa aqui seria a última caminhada. E eu quero destacar pelo menos 3 coisas nesse texto que nós acabamos de ler. A primeira delas é essa daqui. A caminho da cruz, nós encontramos discípulos e encontramos pessoas. O texto que nos diz isso é exatamente o versículo 32, que eu pedi que os irmãos, chamei a atenção dos irmãos para entenderem, fixarem-se nele. Esse texto diz: eles estavam subindo para Jerusalém e Jesus ia à frente, ou seja, ia conduzindo o grupo, era o líder do grupo. E esse Jesus tinha os discípulos que estavam logo atrás dele, admirados, enquanto os que o seguiam, ou seja, outro grupo de pessoas que não eram discípulos, estavam com medo. Com medo. E o texto diz assim: e novamente ele chamou à parte os 12, agora ele está falando dos apóstolos, não de discípulos. Discípulos eram todos aqueles que seguiam a Jesus. Inclusive, entre esses discípulos foi escolhido aquele que substituiria Judas. Esses eram chamados de discípulos, mas ele tinha aqueles que ele chamava de os 12, que viriam a ser chamados de apóstolos. E lhes disse o que iria acontecer. Então, é necessário que nós leamos com cuidado e façamos essa divisão aqui para que a gente possa entender que cada um desses grupos tinha as suas motivações, os seus sentimentos, a sua percepção, a sua maneira de ver as coisas nessa parte da história, ou nesse momento em que ele se dirigia exatamente para Jerusalém para ser crucificado. O primeiro grupo mencionado, que é o dos discípulos, estes vinham logo atrás de Jesus de Nazaré. E é importante nós verificarmos que é muito interessante isso que eu descobri, inclusive ontem, fazendo esse estudo, que a palavra que é traduzida para o português como discípulos é a palavra hos autóis. Hos autóis no grego. E o que significa isso, pastor? Significa exatamente o que eu vou dizer. Os si mesmos. Os si mesmos. Ho autóis. A gente não usa auto para falar de si mesmo. Autoconsciência, autocontrole, né, etc. É esse auto que está escrito lá, certo? Então o que ele está dizendo assim, vinha Jesus à frente e os hos autóis logo atrás deles. Ou seja, aqueles que tinham consciência de si mesmos, consciência de si próprio, aqueles que tinham um senso de identidade, aqueles que sabiam quem eram, aqueles que tinham autoconsciência do seu papel. Não é impressionante isso? Eu fiquei boquiaberto quando eu descobri isso. Que coisa fantástica, que coisa extraordinária. Isso quer dizer que aqueles homens eram aqueles que estavam ali espantados, mas que ao mesmo tempo eles tinham muita consciência de por que estavam ali, do rumo que eles estavam seguindo, do caminho que eles estavam seguindo, do propósito que eles estavam seguindo, da direção que eles estavam seguindo. Ou seja, eram pessoas conscientes, plenamente conscientes de si mesmos e do que estava acontecendo ao mesmo tempo. Extraordinário, né?
Esses são os chamados discípulos. E quando eu estabelecer a diferença com as outras pessoas, vocês vão entender muito melhor o que eu estou dizendo aqui. Entendeu? Então, esses chamados ho-autóis, ou seja, os si mesmos, os si próprios, aqueles que tinham senso de identidade, aqueles que sabiam quem eram, que tinham autoconsciência de quem são, esses eram os que seguiam Jesus de maneira comprometida. Não aleatoriamente, não abestalhadamente, não seguir por seguir, mas seguir com plena consciência do que estavam fazendo e de quem eram. Esses indivíduos, mediante aquela iniciativa, atitude, tomada de decisão de Jesus de ir até Jerusalém, ficaram espantados com isso, ficaram assustados com isso, ficaram admirados com isso, conforme seja a tradução que você tenha aí. Por que eles ficaram espantados, assustados e admirados com essa atitude de Jesus? Porque eles tinham conhecimento dos riscos que aquela viagem representava. Eles tinham conhecimento exato daquilo que Jesus Cristo poderia passar estando em Jerusalém. E como Moisés disse, ainda chega lá, Jesus ainda é incisivo, é duro, né? Tem aquele problema no templo, com as pessoas e tudo mais. Aí você imagina que o risco aumentou potencialmente a partir desse instante, a partir desse momento. Ou seja, esses indivíduos, eles sabiam da possibilidade que existia de Jesus ser preso e vir realmente a morrer, mediante aquela situação que estava acontecendo ali. Afinal de contas, havia uma espécie de risco, de conflito, né, entre o sistema estabelecido em Jerusalém e o próprio Jesus que estava ali naquele instante. Enfim, quem são estes discípulos? São aqueles a quem Jesus, juntamente com os 12, que ele chama à parte, e mais estes discípulos, ele revela o que vai acontecer com ele, o que eles deviam esperar daquele tipo de situação. Você está entendendo por que eu estou intitulando essa reflexão de hoje de A Caminho da Cruz? Uma estrada de espanto, de medo e também, ao mesmo tempo, de esperança? Exatamente por isso. Havia um risco real da morte de Jesus acontecer naquela semana e naquela viagem ali. O segundo grupo a ser mencionado no texto são aquelas pessoas das quais se diz, são pessoas que o seguiam nessa tradução. É por isso que eu preferi essa tradução hoje, porque ela deixa mais claro na cabecinha da gente o que eu estou querendo dizer para vocês. Existiam os discípulos e existiam as pessoas que o seguiam. Que o seguiam a quem? A Jesus, sim. Também existiam esses. E essas pessoas que o seguiam eram aqueles que estavam com medo. Perceba que o sentimento é bem diferente. Enquanto os discípulos estão admirados com a coragem de Jesus, com a decisão de Jesus, espantados com essa decisão, assustados com essa decisão, essas outras pessoas que compunham esse grupo que estavam seguindo Jesus, elas ficavam com medo, com medo. Veja bem, ao longo da vida de Jesus, muita gente se juntou a Jesus, sem necessariamente ter se tornado discípulo dele. Entendeu? Essas pessoas, eram aquelas que formavam as multidões que o seguiam. O texto não diz sempre isso? E uma multidão o seguia, e uma multidão ia atrás dele, e uma multidão estava com ele, e ele teve que alimentar uma multidão de 5.000 pessoas. Eram 5.000 discípulos? Eram 5.000 apóstolos? Não. Era uma multidão que estava com ele. Essa multidão, ela era atraída pelos milagres que Jesus fazia, pelos sinais que Jesus fazia, pelos prodígios que Jesus fazia. Por exemplo, a multiplicação dos pães foi uma dessas coisas. E esse povo começava a seguir Jesus, muito mais com base na expectativa de ver ele fazer mais alguma coisa além daquilo que ele já tinha feito, ou qual seria a próxima coisa que ele faria de espetacular, de extraordinário, de fantástico,
do que propriamente por uma esperança e fé no Messias prometido. Está entendendo o que eu estou lhe dizendo? Em todo canto não tem uma multidão de curiosos, que nem fica de um lado, nem fica do outro, fica em cima do muro, fica ali, né, tentando ver o que é que vai acontecer, o que não vai acontecer, numa expectativa de que aconteça alguma coisa para hoje em dia para filmar, né, para postar depois e assim sucessivamente. Então, esse pessoal eles ficavam aguardando com o próximo evento, a próxima situação, a próxima coisa que Jesus faria para que eles ficassem boquiabertos. Por isso, Jesus, de vez em quando, ele julga necessário fugir desse povo. De vez em quando você vai ver Jesus dizendo assim para os discípulos: vamos para o outro lado do lago, vamos sair daqui, vamos para longe, vamos ter um momento só com a gente, vamos ficar quieto. Porque Jesus sabia que esse tipo de assédio que ele sofria, muitas vezes era totalmente infrutífero. Tinha nada a ver com realmente um compromisso com a fé, um compromisso com ele, um compromisso com as condições do reino de Deus que o próprio Jesus colocava ali. Eram estes que, nesta hora, sentiam medo, temor, apreensão e desconfiança. Por quê? Porque eles sabiam que em Jerusalém as coisas podiam não dar tão certo assim como eles imaginavam de jeito nenhum. Afinal, a possibilidade, como eu disse, de um confronto entre Jesus e o sistema estabelecido em Jerusalém era muito grande. Muito grande. Entendeu agora? Então, como eu estou colocando aqui, a caminho da cruz, nós encontramos discípulos e pessoas. Pessoas que simplesmente seguiam a Jesus. A pergunta é, se nós formos fazer um comparativo com nós aqui, conosco aqui, a pergunta que fica é, nós estamos nos colocando no lugar de discípulos e seguidores de Jesus compromissados com ele, ou somos apenas pessoas que o seguem? Quem nós somos? Qual é a nossa identidade? Seguidores com autoconsciência, verdadeiramente autoconsciência do que estamos fazendo, com uma identidade própria, pessoal, ou simplesmente pessoas em busca de milagres, em busca de sinais, em busca de eventos, em busca de situações que nós possamos dizer assim, que legal, que massa, mas que não geram nenhum compromisso da gente com Jesus. Quem somos nós? Seguidores ou pessoas que seguem? Somente isso e nada mais. Veja bem, meus queridos irmãos, eu estou cansado de ver pessoas vivendo uma religião do tipo interesse pessoal. Eu estou cansado de ver pessoas vivendo uma religião do tipo interesse pessoal. Você já ouviu expressões do tipo, o meu milagre vai chegar? Eu acho que alguém inventou numa música, que colocou essa frase numa música, e daí em diante todo mundo acha que tem direito a um milagre. E que se o milagre não acontecer, o céu está devendo a ele um milagre. Mas que esse milagre tem que chegar, esse danado desse milagre tem que chegar, tem que chegar. Porque o céu é devedor a ele de milagres. Tenha paciência, né? Pelo amor de Deus, né? Pensando o que é? Que o céu é fábrica de milagre? É isso que o pessoal pensa mesmo. Eu fico, na verdade, assim, quando eu ouço essas coisas, eu fico assim com um senso crítico muito aguçado diante dessas situações. Quando alguém chega perto de mim e diz assim, o meu milagre vai chegar, eu já me arrepia isso. Isso já me arrepia. Eu já digo, eu já fico agoniado. Sabe o que é agoniado? Doido para dizer assim, menino, o céu está devendo um milagre a tu, é? Outra expressão que eu acho que você já viu, né? Vou dizer para você aqui.
que é muito comum a gente ver de vez em quando, né? A minha promessa vai se cumprir. A minha promessa vai se cumprir. Porque o céu também tem promessas para mim. Eu fico lembrando, às vezes, do presidente americano que disse assim, eu não sei se foi americano, se foi um inglês, que ele disse assim, não pergunte o que o seu país pode fazer por você. Pergunte o que é que você pode fazer pelo seu país. O país estava em guerra. Então, em vez de você perguntar o que é que o país pode fazer por você, pergunte ao contrário, pergunte o que é que você pode fazer pelo país. Quando eu ouço esse negócio assim de que existe uma promessa no saco da dívida do céu com as pessoas, a minha promessa vai se cumprir, vai ter que se cumprir. Eu fico pensando assim, e o que é que você prometeu ao céu e não sei se está cumprindo ou não está cumprindo, no final das contas? Entende o que eu estou lhe dizendo? A cabeça do povo hoje virou. Está ao contrário. Antigamente você dizia assim, Deus, o que é que tu queres que eu faça para ti? Hoje não, hoje o povo diz assim, Deus, o que é que tu está fazendo por mim? E quando Deus não faz, fica aborrecido, né? Ou seja, quando não sai na cartilhazinha que deveria sair, conforme ele pensou que deveria sair, conforme a promessa, o milagre, ou sei lá o que danado foi, que de repente deveria ter caído do céu e não caiu do céu, ele se aborrece. E fica chateado com Deus e aborrecido com Deus, porque Deus não fez o que ele queria que ele fizesse. Aí eu fico pensando, quem é que manda nessa relação? É Deus que manda nesse sujeito ou é esse sujeito que manda em Deus ao mesmo tempo? É meio estranho esse negócio. É meio complicado na minha cabeça isso funcionar desse jeito. E olhe, preste bem atenção, eu não estou dizendo aqui, de jeito nenhum, que o ser cristão é se ferrar. Pausa para reflexão. Eu não estou dizendo aqui que ser cristão é se ferrar. Eu não estou dizendo aqui que o cristianismo é uma religião de sofrimento, onde a gente só vai sofrer, só vai sofrer, só vai sofrer, só vai sofrer, só vai sofrer. Não, eu estou afirmando que nós precisamos ter consciência da nossa missão no mundo. E que aqui no mundo nós estamos para servir a Deus e não para Deus nos servir. É diferente? É enormemente diferente uma coisa da outra? Veja bem o que eu vou lhe dizer. Prosperidade não é prioridade para Deus. Sacou? Prosperidade não é a prioridade de Deus para a minha vida, para a sua vida, para a vida de qualquer um de nós. Se a gente tem com que se vestir, o que comer, tá bom demais. Agora tem outras coisas que a gente precisa fazer como missão nossa no mundo em que nós estamos vivendo. E essa é a diferença básica entre quem é seguidor, discípulo e quem é uma pessoa que simplesmente está seguindo uma religião, uma igreja em busca de milagre, de promessa ou de que seja lá o que danado for que ele acha que o céu está devendo para ele nesse instante. Segunda coisa que eu quero destacar desse texto aqui é esta daqui. O caminho da cruz, ele deve ser trilhado de forma absolutamente consciente. O caminho da cruz, ele deve ser trilhado de forma absolutamente consciente. Resumindo, assim, o caminho da cruz é um caminho percorrido de forma consciente. Veja bem o que diz o texto aqui, do capítulo 10, versículo 33. Jesus diz assim, nós estamos subindo para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão e o entregarão aos gentios. Entenda, a partir de um determinado momento do ministério de Jesus,
especificamente do momento em que ele é reconhecido pelos discípulos, pelos apóstolos, como sendo o Messias prometido, a partir do momento que Pedro diz assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Lembra que Jesus pergunta para eles, quem diz os homens que eu sou? Uns vão dizer, uns dizem que é Elias, outros dizem que é João Batista, outros dizem que é não sei quem, não sei quem, não sei quem, não sei quem. E vocês dizem que eu sou quem? Aí Pedro diz assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A partir desse instante, a primeira coisa que Jesus faça a ensinar para esses discípulos é que ele seria um Messias que iria passar por grandes sofrimentos. É como se ele dissesse assim, olha, vem cá, agora que vocês sabem que eu sou o Messias, cai na real. Cai na real. Eu não sou aquele Messias que vocês imaginam que deveria ser. Eu não sou aquele Messias que vai entrar em Jerusalém com um exército, que vai vencer os romanos, que vai libertar o povo. Eu não sou esse daí. E aí então que ele diz, o Filho do Homem será o quê? Entregue aos chefes dos sacerdotes, aos chefes dos mestres da lei, àqueles chefes civis, os gentis que mandam aqui, e nós iremos sofrer, ou eu irei sofrer. Eu vou usar a expressão nordestina, né? Eu não gosto muito de usar expressões nordestinas, que são bem regionais, nossa, quando eu estou gravando alguma coisa, porque eu acho que talvez pessoas de outros estados não entendam o que a gente está dizendo. Mas é assim, e vai sofrer igual a sovaco de aleijado. Quem é nordestino entende, né? Quem é nordestino entende, porque o sovaco do aleijado tem aquela muleta, né? E aquela muleta tanto bate, que incomoda, que no final do dia o cara está com as axilas que não aguentam de jeito nenhum, porque dói, e dói bastante, bastante mesmo. Então, a partir do momento que Jesus é reconhecido como sendo o Messias prometido, ele passa a conscientizar os discípulos de que o seu destino seria a cruz. Não é interessante isso? No momento que ele é reconhecido como o Messias, ele passa a dizer assim, mas o meu destino é a cruz. Eu estou a caminho da cruz. Eu estou a caminho da cruz. Isso está registrado em Marcos 8, versículo 31. Mas, para vocês, após a transfiguração, a grande transfiguração lá do monte, onde aparece Moisés, Elias e o próprio Jesus, ali naquele instante, e os 3 discípulos que estão com ele, no momento da transfiguração, e logo depois, quando Jesus desce e encontra um pai aflito com um filho endemoniado, um garoto ainda, um adolescente que está endemoniado. Não, ele não é aquele menino do filme Adolescência, não, tá? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, não. Adolescência é outro nível, é outra situação psicológica bem interessante da gente trabalhar. Mas esse garoto, ele estava endemoniado. E os discípulos não puderam tirar aquele demônio. Mas Jesus tira. E logo após isso, o que acontece? Jesus volta com a mesma conversa, com o mesmo papo, com o mesmo assunto. Olhe, mas presta atenção. Eram 2 momentos de auge. Um momento em que o semblante de Jesus resplandeceu, um momento lá no cima do monte, fantástico, extraordinário. Um momento que ele desceu e pôde fazer uma cura que ninguém pôde fazer. Outro momento extraordinário. No auge, Jesus para e diz assim, mas presta atenção, o Filho do Homem vai ser preso, vai ser entregue, a mesma conversa, o mesmo papo, a mesma situação. Por quê? Porque ele queria que os discípulos estivessem com os pés no chão e não com a cabeça nas nuvens. Está entendendo o que eu estou lhe dizendo? Isso acontece, sabe em que texto? Marcos capítulo 9, versículo 31. É engraçado essas coincidências da Bíblia, né? O primeiro momento que isso acontece é em Marcos 8, 31. O segundo momento que isso acontece é em Marcos 9, 31. Adivinha qual é o terceiro momento que isso acontece? E agora, nesse texto que nós acabamos de ler, pela terceira vez, agora em Marcos capítulo 10, versículo 32, mudou um pouquinho, 32, Jesus volta ao mesmo assunto.
só que ele volta a falar desse assunto de uma maneira hiper detalhada, como não havia sido detalhada ainda anteriormente. Porque ele vai dizer uma série de coisas pormenorizadas do que deveria acontecer com ele naquele instante. Ou seja, já no meio do caminho, já seguindo para Jerusalém, ou seja, num lugar onde não haveria mais volta, tecnicamente falando, Jesus volta a dizer para eles assim, olha, presta atenção, o Filho do Homem vai ser entregue aos sacerdotes, vai ser entregue aos mestres da lei, vai ser entregue aos gentios, e ele vai ser condenado até a morte. Ele vai ser condenado até a morte. Você está entendendo porque eu estou dizendo que o caminho que leva à cruz tem que ser um momento, tem que ser um caminho que a gente percorrido de maneira consciente. Ou seja, ninguém ali naquele grupo de Jesus, dos discípulos, deveria ir para Jerusalém soltando fogos, dizendo, vai ser massa, vai ser legal, nós vamos conseguir, nós vamos vencer, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo, afinal de contas a gente já viu Jesus fazer tantas e tantas coisas, ele é o Messias, ele é o nosso líder, ele vai nos libertar. Não. De jeito nenhum. Ali não era lugar para fantasias na cabeça das pessoas. Ali era um lugar de consciência. A caminho da cruz, esse trajeto ele precisa ser percorrido, feito de maneira consciente. Fato é que os discípulos precisavam ter total consciência de qual caminho eles estavam trilhando. Qual caminho eles estavam trilhando. O que aguardava Jesus e o que sucederia a eles. Por exemplo, eles enfrentariam desafios que nunca tinham enfrentado antes. No momento que Jesus é preso, começa a ser espancado pelos guardas, esse era um desafio, era um momento que eles nunca tinham enfrentado antes. Segundo, eles iam passar por provas que nunca tinham passado anteriormente. Provas da sua fé. Pedro negou nessa noite. Apesar de ter dito que não ia negar, mas negou nessa noite. Eles iriam passar por racha interno, que foi a traição de Judas. E ninguém esperava que alguém ali dentro pudesse trair a Jesus depois de 3 anos de convivência. Mas eles iriam passar por isso também. Eles iriam passar por dores extremamente amargas. Ver alguém que eles amavam sofrendo, decepcionar-se porque o seu sonho seria desmanchado, passar 3 dias com Jesus morto, sem saber o que iria acontecer, porque eles nem lembravam daquilo que Jesus tinha tanto feito questão de avisar para eles. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Esse caminho tinha que ser percorrido de uma maneira consciente, absolutamente consciente. Enfim, eles estavam trilhando o caminho da cruz. Logo, eles precisavam ter toda a consciência possível de que aquilo era um caminho duro, que a realidade era complicada, por vezes até grotesca, por vezes até animalesca, por se ver todo o sofrimento que o próprio Jesus passou com os açoites que ele teve. Aquilo dali não era uma estrada qualquer. Eles não estavam vagando na estrada dos contos de fada em busca de um final feliz. Não se tratava disso. Se tratava de percorrer esse caminho de forma absolutamente consciente. Pergunta é: como cristãos, nós estamos conscientes, verdadeiramente conscientes da estrada que nós estamos seguindo como cristãos? Como cristãos,
Nós estamos conscientes da estrada, do caminho que nós estamos trilhando como cristãos e de qual o papel que é exigido de cada um de nós, do papel que Deus quer de cada um de nós. Ou nós estamos vagando no ar? Tenho eu feito o meu papel como cristão nessa caminhada em que eu estou? Não escondo de ninguém aqui que o meu desejo é construir uma igreja que tenha como base o caminho. Porque eu entendo que do mesmo jeito que os primeiros cristãos eram chamados de os do caminho, mais do que nunca eu tenho consciência hoje que todos nós estamos no caminho. E que isso aqui dizer que eu estou no caminho é eu estar dizendo assim, isso aqui é passageiro. Isso é um caminho. Está entendendo? Como foi caminho esse aqui que eu estou descrevendo para vocês hoje. Faça o seguinte teste, pegue sua Bíblia, comece a ler a Bíblia seriamente e comece a grifar todas as palavras caminho que você encontrar na Bíblia. E você vai ver como essa palavra tem destaque. Não é à toa que Jesus Cristo diz o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando eu digo que eu estou no caminho, eu estou dizendo que eu estou em Jesus de Nazaré. Sacou? Se ligou, meu irmão? Estamos conscientes de qual caminho nós estamos trilhando, em qual caminho nós estamos. Também não é à toa que de vez em quando as pessoas dizem assim, fulano se desviou. Se desviou de onde? Do caminho que ele vinha seguindo. Você entende como faz sentido os cristãos serem chamados os do caminho? Como a Bíblia diz no livro de Atos, faz todo sentido possível. Aqui a questão é, estamos verdadeiramente conscientes de qual caminho nós estamos e o que é que esse caminho exige de nós, o que é que esse caminho espera de cada um de nós. Um filósofo chamado Kierkegaard, ele dizia assim, ser consciente de sua realidade é ser consciente de si mesmo. Ser consciente de sua realidade é ser consciente de si mesmo. O que Jesus estava dizendo para esse povo era assim, presta atenção. Nessas 3 vezes do livro de Marcos, que Jesus fala do seu martírio, da sua crucificação e da sua dor, o que ele está fazendo é dizer assim, eu preciso deixar vocês conscientes de qual é a nossa realidade, do que vai acontecer. Então, o caminho que leva à cruz, ele tem que ser um caminho percorrido com consciência. Conscientemente. É isso que nos faz cristãos de verdade. Terceira reflexão que a gente pode tirar nessa manhã aqui é esta daqui. Um caminho que termina na esperança. Ou seja, o caminho da cruz é um caminho que termina na esperança. Texto do versículo 33 e 34 diz assim, eles o condenarão à morte, é Jesus falando ainda, e entregarão aos gentios, que zombarão dele, cuspirão nele, e o açoitarão, e o matarão. Mas 3 dias depois, ele ressuscitará. Amém? Veja bem, nestes choques de consciência da realidade que Jesus vinha dando nos discípulos, até chegarmos nessa última citação, que é a mais completa, ele fala a respeito do que vai acontecer com ele. Ele diz assim, o Filho do Homem será, em primeiro lugar, entregue aos chefes dos sacerdotes. Em segundo lugar, será entregue aos chefes dos mestres da lei.
terceiro lugar, será entregue aos gentios. Em quarto lugar, a quarta frase que Jesus vai usar aí, eles o condenarão à morte. Quarta, né? Quinta frase que ele vai dizer, zombarão dele. Sexta frase que ele vai dizer, cuspirão nele. Sétima frase que ele vai dizer, o açoitarão. E a oitava frase que Jesus vai dizer é, e ele será morto. Percebeu? Essa é a realidade. Esse é o concreto. Esse é o real do que verdadeiramente vai acontecer. São 8 frases que colocam Jesus para baixo. 8 frases que colocarão Jesus para baixo. Em 5 versículos, Jesus passa da condenação à morte. 5 versículos. Da condenação até a morte. Nesse instante. E uma morte descrita com tons de sarcasmo, de tortura extremamente grande. Primeira coisa que ele diz é assim, vão zombar de mim. Segunda coisa que ele diz, cuspirão em mim. Você já imagina, os irmãos, um de nós passando por isso? Terceira coisa que ele vai dizer, me açoitarão. Os irmãos lembram o que é um açoite, né? O açoite era aquele tipo de chicote que tinha várias, era uma espécie de haste de pau, mas na parte final, embaixo, eram muitas tiras de couro, e nas tiras de couro existia preso na pontinha delas ossos de animais, ossos duros de animais, como se fosse um anzol. De modo que quando o açoite batia nas costas de alguém, ele arrancava a carne. Não era o couro só, não era a carne mesmo. Ele batia, entrava e arrancava a carne da pessoa. É por isso que só era permitido 39 açoites, não 40. O pessoal era tão bonzinho, né? O pessoal era muito bonzinho no passado, né? Porque 40 já havia o risco do indivíduo morrer. Porque cada vez que o açoite trazia um pedaço de carne, ali começava a sangrar. E o indivíduo poderia morrer de hemorragia. Foi isso que Jesus Cristo passou por mim, por você e por cada um de nós. E finalmente o texto diz que ele será morto, como foi morto verdadeiramente na cruz. Então o Filho do Homem será entregue ao chefe dos sacerdotes, será entregue aos mestres da lei, será entregue aos gentios, será condenado à morte, será zombado, será cuspido, será açoitado, será morto. E entenda, quanto mais detalhes Jesus dá dessa situação, mais era possível se entrever a vontade de retroceder, o que era humanamente muito aceitável. Está entendendo? Jesus vê isso tudo antecipadamente. Então, ao dar esses detalhes, ele está dizendo assim, rapaz, quando a gente pensa nisso, é melhor a gente dar ré, voltar ao caminho, e de novo lá para a Galileia, porque não era fácil dizer. Porém, desistir não era uma opção para Jesus. Amém? Diga amém, porque senão eu e você a gente estaria atolado. A gente estaria atoladinho de verdade mesmo. Então, desistir para Jesus não era uma opção. Sabe por quê? Porque o fim do caminho da cruz não é a morte, mas é a ressurreição de Jesus. Você tem 8 frases que acabam com Jesus, que dilaceram Jesus, que matam Jesus. Você tem uma única frase que reverte todo o processo. Qual é a frase? 3 dias depois será ressuscitado. 3 dias depois será ressuscitado. 3 dias depois será ressuscitado. Por isso, não era uma opção retroagir de maneira alguma. Assim, nós podemos dizer junto com Pedro
que define muito bem isso em 1 Pedro 1,3. Pedro diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma viva esperança. Por meio de quê? Por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Amém? Amém. Bendito seja Deus, por quê? Porque ele nos regenerou, nos fez de novo. Não só nos gerou, ele nos regenerou. Através do quê? De uma viva esperança. Não de uma morta esperança, mas de uma viva esperança. Por meio de quem? De Jesus Cristo e da sua ressurreição. Depois de 3 dias, ressuscitará. Depois de 3 dias, ressuscitará. Depois de 3 dias, ressuscitará. Sim, irmãos, preste bem atenção. 9 frases, 8 dessas empurram Jesus para baixo da terra. Ele passa por mão de 3 pessoas, de 3 grupos, sacerdotes, mestres da lei, gentios. São 5 frases onde ele passa da condenação à pena de morte, sendo zombado, cuspido, açoitado e morto. Mas 3 dias depois, ressuscitará. Amém. E só basta isso. Nada mais além disso. Somente isso. Para que a gente tenha vida e tenha vida eterna no Senhor Jesus. Eu quero concluir colocando algumas coisinhas mais para os irmãos aqui. O que é que eu quero colocar aqui? Primeiro vamos fazer um resumo, né? A caminho da cruz nós encontramos 2 tipos de pessoas. Discípulos e seguidores comprometidos e pessoas que o seguem sem compromisso nenhum, apenas o seguem na expectativa de alguma coisa espetacular. Com base nos seus próprios interesses pessoais, na sua agenda própria, nos seus milagres, nas suas promessas, naquilo que ele acha que Deus está devendo para ele. Segundo, o caminho da cruz deve ser trilhado de forma absolutamente consciente. Terceira coisa, o caminho da cruz termina com a vitória da esperança. Com a vitória da esperança. Não termina na morte, mas termina na ressurreição. Permitam-me, portanto, concluir essa reflexão de hoje com a citação de um outro texto bíblico. Não do Evangelho de Marcos, mas do Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 16, versículos 21 a 26. E eu vou tomar a liberdade de usar a versão da Bíblia, a Mensagem, para ler esse texto. Na Bíblia, a Mensagem. Mateus 16, de 21 a 26. Mateus 16, de 21 a 26. Presta bem atenção, porque eu não coloquei esse texto na imagem, porque ele é um tanto quanto longo. Mas eu vou ler pausadamente para que os irmãos absorvam a mensagem que esse texto nos traz. Essa Bíblia chamada A Mensagem, ela tem esse texto porque ela procura extrair a mensagem lá do original. Ela não é uma tradução, ela é uma paráfrase. Mas presta bem atenção em como tudo isso aqui que ele vai dizer faz sentido. Diz assim o texto: Jesus deixou claro aos discípulos que precisava ir a Jerusalém. Ponto. Entendeu? Durante esse momento, Jesus deixou claro aos discípulos que precisava ir a Jerusalém. Ali haveria de sofrer nas mãos dos líderes do povo, dos sacerdotes e dos líderes religiosos, e seria morto, mas no 3º dia iria ressuscitar. Pedro segurou-lhe o braço e, protestando, disse: impossível, mestre, não pode ser assim. Já pensou? É muita ousadia, né? Jesus diz: olha, eu vou ter que ir para Jerusalém, eu vou sofrer, eu vou ser entregue na mão desse povo,
assim, 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 assado, conforme eu acabei de explicar para vocês. Aí Pedro diz assim, vem cá, vem cá, vem cá. Puxa aqui Jesus para um cantinho aqui de lado, que ele não quer repreender Jesus na frente de todo mundo, né? Ele ainda tem esse bom senso, né? Ele não quer repreender Jesus na frente de todo mundo, então ele puxa Jesus pelo braço, põe de lado, diz assim, impossível, mestre. Que é isso? Isso não pode acontecer assim. Olha a resposta de Jesus. Jesus, porém, ficou firme e disse, Pedro, saia do meu caminho. Fora, Satanás. Você não tem ideia de como Deus trabalha. Jesus agora pegou pesado, não pegou? Pegou bem pesado. Mas Pedro mereceu, não mereceu? Mereceu. O que eu acho aqui muito interessante é quando Jesus diz assim para Pedro, Pedro, sai do meu caminho, porque eu estou a caminho da cruz. O fim do caminho não é a morte, mas é a ressurreição. Você não sabe de nada que você está dizendo. Você está agindo de acordo com as suas limitações humanas, Pedro. É isso. O texto prossegue dizendo, então Jesus orientou os discípulos, quem quiser seguir-me tem de aceitar a minha liderança. Essa frase é muito interessante, bem contemporânea. Quem está na garupa não pega na rédea. Pedro, presta atenção. Quem quiser me seguir tem que seguir a minha liderança, porque quem está na garupa, não pode pegar a rédea para dirigir. Sou eu que pego as rédeas para dirigir. Aí ele vai dizer, eu estou no comando. Não fujam do sofrimento. Porque o que Pedro queria era o quê? Que Jesus fugisse do sofrimento. Zombarão dele, cuspirão nele, açoitarão ele até o matar. Não fuja do sofrimento, mas abrace-no. Abrace o sofrimento. Você já pensou isso hoje? Na época e na era das promessas e dos milagres exigidos, alguém chegar a dizer para o cristão assim, ó, cristão, abrace o sofrimento. Entenda que se Deus o permitiu, ele é da vontade de Deus, ou se não, pelo menos da permissão de Deus. E entenda o que Deus quer com o seu sofrimento. O texto prossegue dizendo, siga-me e eu mostrarei a vocês como agir. Autoajuda não é ajuda, de jeito nenhum. Autoajuda não é ajuda, de jeito nenhum. Aí vem a frase mais interessante para mim desse texto. Ele diz assim, o autossacrifício é o caminho, o meu caminho, para que vocês descubram a sua verdadeira identidade. O autossacrifício é o caminho, é o meu caminho, para que vocês descubram qual é a identidade de vocês. Está entendendo? Foi que eu disse que o nome discípulo significa os si mesmos, os si próprio. Quem tem consciência de quem é, ou seja, de quem sabe qual é a sua identidade. Cristo está dizendo assim, olha, o autossacrifício é o caminho que vocês precisam seguir. É esse caminho da cruz. Qual é a vantagem de conquistar tudo o que se deseja, mas perder a si mesmo? O que vocês teriam para dar em troca da sua alma? O que vocês teriam para dar em troca da sua alma? Presta atenção, louvor. Acabei de dar o sinal para vocês. O sinal de alerta. Meus amados irmãos e amigos,
Nós estamos a caminho da cruz. Isso não é o fim. Isso não é para deixar vocês com medo, mas é para deixar vocês admirados com o que Deus pode fazer com a vida de vocês, com a minha e com cada um de nós, de forma absolutamente consciente. Está entendendo? Não pararemos na cruz e na morte, mas alcançaremos a ressurreição que nos está proposta por Jesus Cristo, nosso Senhor. Este é verdadeiramente o caminito do rei. Você está entendendo agora porque eu comecei com esse negócio? É para terminar com esse negócio. O caminito do rei é o caminho do rei. E o que eu tenho proposto para vocês é que eu e você e cada um de nós possamos seguir o caminho do rei. Mas não de um rei da Espanha, mas do nosso rei Jesus, nosso Senhor e Salvador das nossas almas. Amém e amém e amém.